Vulnerabilidade. Aumenta o número de andarilhos nas ruas de Varginha. Muitos ficam na rodoviária da cidade e abordam os moradores para pedir esmolas. E eles chegam e vão te encantuando e pede as coisas, se você não der fica perigoso, aí você tem que dar. Crime ambiental. 2 filhotes de jacaré do papo amarelo são apreendidos em uma casa em Poços de Caldas. Os animais foram resgatados após denúncia anônima. Nenhum deles apresenta nenhum sinal de maus tratos, lesão externa, estão bem alimentados. A única coisa é que a gente fez uma radiografia e um deles apresenta uma fratura antiga, já consolidada, num dos membros do membro traseiro. E Juiz de Fora vai sediar no mês que vem o Minascom, o encontro unificado da cadeia produtiva da indústria da construção. O Minascom eu considero como um mega evento da construção civil na nossa região. Eu acho que nunca teve um evento dessa magnitude. Eu acho que isso vem beneficiar o setor de construção civil e, sobretudo, vem fomentar o crescimento da indústria da construção civil e toda a cadeia produtiva da construção. Boa noite. O Mais Notícias desta quarta-feira começa mostrando que é cada vez maior o número de andarilhos em Varginha. Eles ficam nas praças e principalmente na rodoviária da cidade. Alguns são usuários de drogas e abordam os moradores para pedir esmolas. Eles estão por toda parte. O crescimento no número de pessoas que vivem nas ruas de Varginha é evidente. Em praças, debaixo de marquises, na rodoviária, é fácil encontrar moradores em situação de rua. Além de deixar uma imagem de abandono pela cidade, muitas dessas pessoas acabam incomodando a população. Situação delicada até para a polícia. Nós identificamos os moradores de ruas, nós temos um cadastro de todos eles, tanto é que nós temos caso de identificar pessoas com mandados de prisão em aberto, né, onde nós fazemos a prisão. Enquanto alguns evitam as câmeras e se incomodam com nossa presença, outros nos recebem bem e até contam um pouco sobre a vida deles. Por que o senhor veio morar na rua? Prefiro a rua do que em casa. Pedreiro aposentado, ele é alcoólatra e confessa ser também usuário de drogas. Já usei demais e muito. O dinheiro da aposentadoria acaba sendo todo gasto com os vícios. Aí o que o senhor faz? Aí eu peço. Herbert acompanha Rodolfo durante esse tempo todo nas ruas. Ele tem 53 anos, já foi caldeireiro e motorista, mas não tem um lugar fixo para viver há mais de 30. A história dele é impressionante. Eu estava trabalhando, cheguei, vi o meu ajudante, que eu era motorista de caminhão de lixo. O ajudante morava 3 ruas para baixo da minha casa. E ele em cima da minha mulher. Eu cheguei, fui no porta-luva, peguei meu revólver e dei um tiro na cabeça dela e um tiro na cabeça dele. Paguei lá em Porto Alegre. Um dos pontos mais críticos aqui na cidade, sem dúvida alguma, é a rodoviária de Varginha. Ao conversar com os frequentadores daqui, é muito difícil encontrar alguém que ainda não tenha sido abordado, importunado ou até mesmo ameaçado por alguns desses moradores de rua que também são usuários de drogas e que costumam ficar aqui nas imediações. A gente está indo para o trabalho, né? Está passando ali. Eles acham que a gente tem que dar atenção para eles. E eles chegam e vão te encantuando e pede as coisas, se você não der fica perigoso, aí você tem que dar. Em julho do ano passado, a Polícia Militar instalou na rodoviária um posto integrado com a Guarda Municipal, tendo como um dos objetivos inibir a presença de usuários de drogas no local. 7 dias da semana nós estamos presentes lá. No caso da noite,
é a Guarda Municipal. Mas neste vídeo enviado à nossa produção, dá para ver que, principalmente durante a noite, os usuários continuam importunando quem precisa passar por ali. Entre as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, que fica no prédio da própria rodoviária, está o Plano Municipal Estratégico de Desenvolvimento Social Sustentável, que deverá ser implantado em breve e vai oferecer, entre outras propostas, a qualificação profissional para usuários de drogas e moradores em situação de rua. Nós estamos organizando e reestruturando toda a política da população de rua, criando um núcleo em que eles receberão cursos de jardinagem, de paisagismo, cursos de floricultura, cursos de eletricista, de bombeiro. Nós vamos profissionalizá-los. Apesar dos esforços do poder público e dos órgãos de defesa social, cenas como essa continuam acontecendo diariamente. Um problema que parece não ter fim. Por meio de nota, a Guarda Municipal de Varginha afirma que o posto integrado da rodoviária é de responsabilidade da Polícia Militar. Mesmo assim, agentes estão se revezando em turno de 12 horas durante o dia. Já na madrugada, uma viatura da Guarda faz rondas no entorno da rodoviária. Cerca de 300 quilos de drogas foram incinerados hoje de manhã em Montes Claros. Segundo a Polícia Civil, o material foi apreendido ao longo de 2 anos. A incineração da droga aconteceu nesta empresa em Montes Claros. Havia tabletes de maconha, pedras de crack, poções de cocaína e drogas sintéticas. A lei de drogas, ela prevê que após feito o laudo definitivo da droga, que faça-se a incineração. Então nós solicitamos autorização judicial e após ser expedida essa autorização, a gente procede nessa incineração. Vários policiais fizeram a segurança do local. Integrantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária também acompanharam o processo. Esse relatório, a gente acompanha a assinatura juntamente com a Polícia Civil, né? A gente assina um termo, dando ciência que todo produto foi queimado. A temperatura no incinerador era de mais de 1.200 graus. Foi preciso cerca de 1 hora até que toda a droga fosse destruída. Todo o material ficou sob custódia da Polícia Civil. São várias apreensões nos últimos 2 anos. A maior delas aconteceu há 40 dias, quando a Polícia Militar interceptou um veículo na estrada da produção. No total, foram 80 quilos de maconha. Nesta ocorrência, 6 pessoas foram presas. Foram veículos que foram abordados com vários indivíduos, né? Não foi só uma pessoa, só foram várias. O inquérito já foi concluído, já foi remetido para a Justiça e está aguardando as pessoas que se encontram presas. E em Poços de Caldas, 2 filhotes de jacaré do Papo Amarelo foram apreendidos em uma casa. Os animais foram resgatados após denúncia anônima e encaminhados para uma universidade da cidade. Os jacarés foram colocados nesta baia improvisada. A universidade preparou o ambiente para receber os animais. Eles pesam quase 3 quilos. O maior é esse que fez da bacia com água o ambiente preferido dele. O jacaré mede 1,10 m. O outro, que ficou o tempo todo escondido, é um pouco menor. Segundo o professor, mede 99 centímetros. Os 2 passaram por exames e, segundo o veterinário e professor da universidade, um deles tem uma fratura antiga. Nenhum deles apresenta nenhum sinal de maus tratos, lesão externa, estão bem alimentados. A única coisa é que a gente fez uma radiografia e um deles apresenta uma fratura antiga, já consolidada, num dos membros do membro traseiro. Os jacarés são da espécie Caimã latirotris, conhecido popularmente como jacaré de papo amarelo. Eles ainda são filhotes. Quando adultos, os animais podem atingir até 2 metros de comprimento e pesar cerca de 40 quilos. O animal pode viver até 50 anos. São animais jovens, não estão na maturidade sexual, porque eles são pequenos ainda. Não dá para afirmar exatamente a idade, porque o crescimento é variável, com temperatura e alimentação que eles recebem. E por se tratar de um animal selvagem, o jacaré de papo amarelo, mesmo filhote, pode atacar. Todo animal selvagem, ele tem um risco grande. Então, um animal onde a mordedura dele, mesmo pequenininho assim, pode arrancar um dedo, pode machucar bastante uma pessoa.
Os jacarés de papo amarelo foram encontrados aqui nesta casa, que fica no bairro São José, em Poços de Caldas. Foi uma denúncia anônima que trouxe os policiais até aqui. De acordo com alguns vizinhos que não quiseram gravar a entrevista, os animais eram mantidos lá nos fundos da casa. Daqui a gente consegue ver apenas algumas caixas, onde, segundo eles, são criadas abelhas. As informações do boletim de ocorrência dizem que os animais estavam sendo mantidos dentro de uma caixa d'água. O dono da casa, Laércio Silva, apresentou uma documentação para os policiais, mas segundo a PM, a nota fiscal estava no nome de outra pessoa. Na verdade, foram vendidos 4 jacarés, 2 casais, na nota fiscal constam 2 casais e na ocasião somente foi encontrado um casal. Mas a venda ela foi feita para a pessoa física, para o consumo, para o abate, e não para a revenda, como aconteceu ali, que na verdade quem comprou repassou para uma outra pessoa, que repassou para esse cidadão que estava de posse dos animais. Os jacarés teriam sido vendidos de um criadouro do Mato Grosso do Sul. O dono da casa disse que adquiriu os animais porque gosta de bichos exóticos e que levaria os jacarés para uma propriedade rural. Acreditamos que ele provavelmente levaria esses animais para a zona rural, até porque dentro da área urbana o animal já... O ambiente que ele estava vivendo ali já não era condizente, para se manter um animal na residência dele. O dono da casa foi autuado e multado por crime ambiental. O jacaré de papo amarelo está em extinção. Além disso, ele também vai responder por posse ilegal de arma de fogo. Na casa dele, os policiais também encontraram 3 armas e munições. O dono da casa pagou fiança e foi liberado. E agora nós vamos a outras notícias de destaque nesta quarta-feira em Minas Gerais. Elvio Borges, de 47 anos, foi morto em frente à mãe. Ele estava sentado na varanda da casa dela quando foi esfaqueado por 2 homens. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu antes de chegar a uma unidade hospitalar. Ele teve órgãos perfurados, como o pulmão. Os suspeitos, de 20 e 21 anos, são travestis e foram presos pouco tempo depois do crime. Segundo a polícia, o crime aconteceu em uma avenida da cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, onde funciona um ponto de prostituição. De Uberlândia, Kelly Borges. Um homem morreu ao bater em uma árvore na Avenida Pedro II, no bairro Carlos Prates, região noroeste de Belo Horizonte. Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria sofrido um mal súbito quando perdeu o controle do veículo e bateu na árvore. Ao socorrê-lo, um motociclista percebeu que ele estava sem o cinto de segurança. Equipes do SAMU estiveram no local, mas não conseguiram reanimá-lo. O corpo foi levado ao IML para que a causa da morte seja apurada. De Belo Horizonte, Ludmila Padrão. Em Manhumirim, na Zona da Mata, um homem assaltou uma lanchonete e levou R$300 e 2 celulares. Marlon de Oliveira, de 29 anos, entrou no estabelecimento que fica no bairro Santo Antônio armado e rendeu a funcionária. Já no caixa, ameaçada por uma faca, a vítima entrega o dinheiro. Em seguida, Marlon foge. Ele foi localizado em outro bairro horas depois pelos militares com a cabeça coberta. O dinheiro e os celulares estavam no bolso dele. Marlon foi levado para a delegacia da cidade juntamente com os materiais apreendidos. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. E a gente volta falando de economia. A chuva que veio em agosto antecipou a florada do café em algumas lavouras do sul de Minas. O fenômeno é motivo de preocupação para o produtor, que ainda não terminou a colheita.
Chuva no mês de agosto não é comum no sul de Minas. Tanto é que quem trabalha com a produção de café espera pela primeira florada do fruto apenas para o fim de setembro. Mas em 2018, essa lógica contrariou os produtores. A média histórica de 23 milímetros de chuva para este mês foi facilmente superada nas primeiras 2 semanas. Em pouco mais de 15 dias, já foram mais de 70 milímetros de chuva, o que causou a antecipação da primeira florada. Pegou um pouco de surpresa pelo fato da chuva ter adiantado, né? Normalmente agosto é um mês que o índice pluviométrico é muito baixo e não se abre flor porque a planta está ainda com aquele déficit hídrico, está com estresse hídrico. No caso do Elcio, a florada precoce não atrapalhou. Ele já tinha concluído a colheita e se preparava para o cultivo da próxima safra. A gente adiantou a nossa colheita, né? Então essa florada para nós já está segura, né? Dependendo do clima também, né? Daqui para frente. A gente espera que ela não aborde, né? A flor. Mas assim como ele, outros produtores que se beneficiaram com as chuvas do mês de agosto agora esperam que o tempo não seque de repente. Isso porque na maioria dessas plantações os frutos já começaram a nascer e para que eles se desenvolvam é necessário mais chuva. Se essa chuva parar, nós não tivermos mais chuva até final de setembro, vai que atrasa e tem um problema, você provavelmente vai ter um abortamento dessa primeira florada. Você vai perder essa florada. Mas para quem ainda não terminou a colheita, a florada antecipada pode causar problemas. Ao colher o café que ficou no pé, que já floresceu novamente, o risco que se corre é de acontecer isso aqui. A flor é arrancada junto do fruto colhido. Mesmo que espere essas flores abrirem, secarem, a hora que vier com a colhedeira ou com a mão, colhendo esse café, um pouco de dano você vai ter. Você vai jogar um monte desse chumbinho no chão. Você vai apanhar o café desse ano e vai prejudicar esse chumbinho, você vai tirar um tanto dele do pé também. Outro problema que certamente vai acontecer na safra de 2019 é a falta de padrão nos grãos, o que resulta em queda na qualidade e, consequentemente, no preço. Você vai ter fruto verde, maduro e seco. Porque você teve essa florada que foi bem antecipada, depois você vai ter pelo menos mais 2 floradas ainda, agora em setembro, e vai dar uma desuniformidade do café para o ano que vem. O sul de Minas representa hoje mais de 50% da produção de café no estado. Com uma área de mais de 1 milhão de hectares, a região produziu em 2017 uma safra estimada em 26,8 milhões de sacas, segundo dados da Emater. Só na região de Três Pontas são 26.700 hectares plantados. E para que a safra do ano seguinte não seja comprometida, é preciso cuidado e atenção dos cafeicultores. Depende agora da estrutura dos produtores e do manejo que o produtor vai fazer no seu café para tentar direcionar mais para o lado positivo, né? E foi anunciado hoje que Juiz de Fora vai sediar o Minascom, o encontro unificado da cadeia produtiva da indústria da construção. O evento, considerado o maior da construção civil, vai ser de 25 a 27 de setembro. Representantes do SEBRAE, da FIENG e do Sinduscom, Sindicato das Indústrias de Construção Civil, se reuniram em Juiz de Fora para anunciar a realização do evento na Zona da Mata. O Minascom está na 15ª edição. No ano passado, pela primeira vez, o encontro foi realizado fora de Belo Horizonte e aconteceu no Triângulo Mineiro. Agora é a vez da região. O Minascom eu considero como um mega evento da construção civil na nossa região. Eu acho que nunca teve um evento dessa magnitude. Eu acho que isso vem beneficiar o setor de construção civil e, sobretudo, vem fomentar o crescimento da indústria da construção civil e toda a cadeia produtiva da construção. O presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Minas explicou a importância do evento, que apresenta novidades tecnológicas na construção civil. Acho que essa interiorização da construção, da qualidade da construção, porque nós trabalhamos muito o desenvolvimento da cadeia produtiva da construção. Eu acho que é importante essa integração
das várias regiões de Minas Gerais em torno da construção. A construção é uma indústria importante em todo o estado, né? Gera muito emprego, gera muita renda e nós podemos alavancar o desenvolvimento com a construção. Então, trazer para uma cidade importante como Juiz de Fora é importante dentro da nossa perspectiva e dos nossos projetos dentro da Federação das Indústrias e do SEBRAE. E até o final de outubro, 4 cidades do sul de Minas vão receber a coleta do lixo eletrônico. A iniciativa faz parte do projeto Casa Viva do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, em Santa Rita do Sapucaí. A primeira cidade a receber o projeto será Cambuí. A coleta dos materiais está programada para esta sexta-feira, dia 31 de agosto, na Praça Coronel Justiniano, localizada no centro. A coleta acontece sempre das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. No dia 19 de setembro é a vez de Botelhos. Já no dia 22 de setembro, Santa Rita do Sapucaí recebe a equipe que vai fazer a coleta. A última cidade será Pouso Alegre, no dia 26 de outubro. Serão coletados equipamentos eletrônicos como monitores de computadores, telefones celulares, baterias e pilhas, televisores, câmeras fotográficas, impressoras, entre outros. Televisor e monitor de tubo aberto ou quebrado, além de lâmpadas fluorescentes, não serão recolhidos. Rafael Silva, para o Mais Notícias. Agora você vai acompanhar mais uma entrevista que a Record TV Minas está fazendo dentro do jornal MG no Ar com os candidatos ao governo de Minas. O entrevistado de hoje de manhã foi o candidato João Batista Marisguia, da Rede Sustentabilidade. Iniciamos mais uma entrevista com os candidatos ao governo de Minas Gerais. É a oportunidade, caríssimo, que você tem de ouvir ideias e propostas daqueles que pretendem governar o Estado pelos próximos 4 anos. Nosso convidado de hoje, definido por sorteio, é João Batista Marisguia, do partido Rede Sustentabilidade. A entrevista tem duração de 10 minutos, são 9 minutos para responder os nossos questionamentos e mais 1 minuto para pergunta específica e considerações finais. Lembrando que o cronômetro é acionado no início da sua primeira resposta. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Eduardo, obrigado, bom dia, telespectadores. Bom saber que o amigo já chegou aos 70 anos. A propósito de anos, o senhor ficou 20 anos afastado da vida política. Por que decidiu voltar? Eu sou mineiro, brasileiro. O estado de Minas Gerais, há quase uma década, está mergulhado numa crise, estagnação da economia, viramos uma economia de commodities, minério sem industrialização, grão sem industrialização. O desemprego de 1.200.000 pessoas, 400.000 jovens. A educação, minha área, em crise, com resultados absolutamente medíocres. Eu tive muitas oportunidades na vida, estudar, governar, liderar, e acho que não tinha o direito de ficar à margem. 20 anos fora, somente de educar a educação básica pública. Fui convidado pela Marina Silva a assumir esse convite. Estou muito satisfeito com a opção que fiz. É meu dever essa candidatura para ajudar Minas Gerais a sair dessa crise. O senhor tem que falar de mineração. A gente sabe que o minério é uma riqueza, o mundo precisa dele. Nós precisamos do minério na nossa vida. Só que do jeito que as coisas acontecem em Minas, só vai ficar o buraco. Infelizmente, como dito no poema de Drummond, só vai ficar o buraco, mas nós vamos mudar isso, que a mineração em Minas Gerais, ela extrai, leva embora, paga somente 3,5% de imposto no Brasil, quando no Canadá é 17%, e não há nenhum governo que estabeleça uma pactuação e exigências com as mineradoras para que elas façam, preservação ambiental, nascentes, cursos d'água, recomposição vegetal e animal, flora, tudo isso. Segundo, diversificação dos investimentos. Investimentos industriais, em siderurgia, em metalurgia ou outros. Não, o minério começa a escassear, perde a qualidade, perde valor, fica o buraco, vão embora e a região entra em decadência. Isso nós vamos acabar em Minas Gerais. Aí o senhor fala que quer propor uma nova política, mas as pessoas vão dizer, mas ele já foi secretário de Estado, ele já foi secretário municipal em Contagem, ele é um homem vinculado à educação pública. Por que é novo?
70 anos, novidade de cabeça branca e barba branca, parece alguma coisa contraditória, mas eu trago comigo a paixão, os valores do Vale Verde da minha juventude, da época da luta contra a ditadura militar, os valores democráticos, os valores republicanos, um compromisso fundamental com a equidade, com melhor distribuição de renda, com redução das desigualdades, e um compromisso ético fundamental para combater os privilégios. Minas está povoada de castas de privilegiados que chegaram a essa posição de privilégios por Anastasia e por Pimentel. E Pimentel adicionou a isso o aparelhamento do Estado e do governo com pessoas do partido e da coligação. Então é um dever enfrentar isso. A única novidade para enfrentar as castas não é combater as pessoas individualmente, as quais respeito. É a nossa candidatura. Então ela é uma novidade. Por falar em pessoas, o sobrenome Marisguia é forte. E Marisguia é sinônimo de bem-sucedidos. O Marcos, que deixou esse plano cedo, o seu irmão Valfrido, que ficou milionário na iniciativa privada, mas ele é investigado no caso do Mensalão Mineiro, ele foi citado em outros escândalos recentes da vida nacional. Prejudica? Vão explorar isso na campanha? Não, definitivamente não. Primeiro, o Marcos Luiz Marisguia, meu irmão, que dá nome ao Prêmio de Ciência e Tecnologia Marcos Marisguia. Um cientista consagrado mundialmente da Academia Brasileira de Ciências, selecionado como um dos maiores 18 cientistas de todos os tempos no Brasil. As virtudes que ele tem, que são muitas, são dele. Infelizmente não pertencem a mim. O Valfrido tem várias virtudes, matemático, físico-químico, excelente professor, empresário de sucesso. As virtudes que ele tem não são as minhas. Os problemas que eles têm não são os meus. Portanto, ele responde pelos problemas dele, eu respondo pelas minhas escolhas na vida. Sempre foi assim. Somos amigos. Agora, na questão política, ele tem as posições dele, eu tenho as minhas. O senhor tem uma vida ligada à educação e promete fazer uma revolução. Não dá para a gente descer a detalhes, mas vamos começar pelo principal. O pagamento em dia do professor é possível logo nos primeiros meses de governo? O que eu prometo, que nós vamos herdar um déficit fiscal de 30 bilhões de reais para um orçamento de 98 bilhões. Porque a Anastasia gerou a crise fiscal, Pimentel multiplicou a crise fiscal por 3. Então nós precisaríamos de 2 anos de suor e lágrimas para colocar a casa em ordem, ao mesmo tempo voltar o crescimento econômico e regularizar toda a situação funcional. Em até 1 ano é possível pagar em dia os servidores e em até 1 ano, no máximo, pagar o piso nacional de salário ao professor. O que vamos fazer na área da educação? Voltar com a nota, com o boletim, para chegar a nota do aluno no celular do pai e da mãe, todo professor em formação continuada ao longo de 4 anos, um programa estadual de mestrado para todos os professores, através da cooperação das 12 universidades federais, das 2 estaduais e da PUC. Plano de carreira que eu quero negociar durante 1 ano com os professores, ouvindo-os para que cresçam do ponto de vista da remuneração pelo mérito com avaliação do desempenho. E cada escola com meta de progresso para que todo aluno aprenda sem aprovação automática. Isso nós vamos fazer. O primeiro ano será duríssimo agora. Se houver parcelamento ainda no primeiro ano, nós vamos parcelar também o salário do governador, do secretário, do juiz, do promotor, do deputado. O exemplo tem que vir de cima, o sacrifício também tem que começar pelo alto, senão é covardia moral. E o rombo fiscal do Estado, então, não é de 8 bi, é de 30. 30 bi, declaradamente 9, herança que Anastasia e os tucanos deixaram para o PT, mas Pimentel não conta a história toda, ele oculta o fundamental, que o governo Dilma Rousseff do PT, do qual ele foi ministro, deixou um buraco, uma recessão que caiu no colo dos governadores que assumiram em 2019. E Pimentel conseguiu multiplicar por 3 o déficit fiscal, além de ter recusado o acordo fiscal oferecido pelo governo federal, que, curiosamente, os companheiros dele de partido, os governadores da Bahia, do Ceará e do Piauí, fizeram o acordo fiscal com o governo federal. E a situação deles está muito melhor. Pimentel não fez nada e o Estado está aí, não vai pagar o 13º e deixar um rombo de pelo menos 30 bilhões de reais mais o 13º. Para combater essa epidemia de violência, o senhor propõe penas maiores para crimes graves e, penas alternativas para uso de droga, para pequenos delitos. Seria prisão de qualidade? Você conhece isso melhor do que ninguém como jornalista que você é, que vai onde o problema está. Bandido barra pesada é lei dura,
encerramento em penitenciária e quando se encontrar com a família, com parlatório, que eles usam até as famílias como pombo-correio do narcotráfico. As pessoas de crime ocasional de menor gravidade, nós temos que levar o modelo das APAC, de Itaúna, Nova Lima, extremamente bem-sucedidos, humanizadores, para todos os municípios mineiros de pelo menos 30 mil habitantes, para que fiquem perto da família, perto da oportunidade de ter renda e perto da assistência da sociedade com cooperação ampla. Ao lado disso, é claro, nós temos que melhorar a cooperação entre as duas polícias. Todos os municípios menores de 20 mil habitantes, a Polícia Militar pode fazer o ciclo policial investigativo e processual completo. Você não precisa duplicar meio para mesmo fim com a Polícia Civil. Concentra a Polícia Civil nas cidades de 30 mil habitantes e mais, e quando houver um crime maior que demande maior aperfeiçoamento técnico, uma equipe da Polícia Civil se desloca e ajuda. Essa cooperação militar-civil precisa acontecer com unificação da informação e mais ação investigativa. Isso, aliás, o Plano Nacional de Segurança Pública está prometendo. E uma outra questão que é fundamental é a seguinte: eu não sou a favor da legalização de drogas, mas a descriminalização daquele jovem que consome uma maconha e fica preso junto de bandido. Ele pode ter alguma coisa do tipo trabalho voluntário, mas nunca uma prisão e orientação. A melhor política de segurança pública é a escola de ensino médio em tempo integral, com contabilidade, empreendedorismo, orientação para emprego. Isso nós devemos aos nossos jovens, a começar das periferias. Vamos fazer uma revolução na educação, focada também em empregabilidade do jovem. Em 20 segundos, por gentileza, o senhor quer vender prédios públicos para arrumar dinheiro, porque a dificuldade é grande. O senhor não vai ficar 4 anos só para saber quantos são, não? Não, nós vamos retomar o crescimento da economia com desenvolvimento sustentável, interiorizar o governo, criar um ambiente de negócios com confiança, segurança jurídica e trazer de volta as empresas que Minas está perdendo com a redução das alíquotas de CMS, negociando metas de aumento de produção como a Coreia do Sul fez. Muito trabalho e resultado. Agora nosso cronômetro vai virar para 1 minuto e eu gostaria que o senhor dissesse aos mineiros por que votar em João Batista Marisguia em 7 de outubro para governar Minas Gerais. Rede Sustentabilidade, o número é 18. Eu peço o seu voto a Marina Silva para presidente da República. Peço o seu voto para Cacá Menezes para senador por Minas Gerais. Peço o seu voto para mim, João Batista Marisguia, para governador. Por quê? A primeira via, segunda via e terceira via, Anastasia Pimentel e o MDB, são, na verdade, becos sem saída. Mergulharam Minas e o Brasil na crise profunda do desemprego, inclusive com problemas de corrupção, que o atual governador não explica e o ex-governador Anastasia não explica do seu líder, Aécio Neves, ambos, Aécio Neves e Pimentel, réus pela lei penal e não explicam isso. Então, contra a corrupção, pelo republicanismo, mais democracia, enfrentar e resolver a crise fiscal, tirar Minas da estagnação, uma revolução na educação e mais igualdade social e igualdade de oportunidades, é para isso que eu sou candidato, para tirar Minas desse beco sem saída. Muito obrigado ao candidato da rede, João Batista Marisguia. Lembrando, gente boa, que amanhã às 8 horas vamos receber aqui a Antônia Anastasia do PSDB. Eleições 2018, voto na Record. E ainda falando de eleição, hoje a candidata ao governo de Minas, Girlene Matos, da coligação Frente Minas Socialista, cumpriu a agenda de campanha em Varginha. A candidata do PSOL, Girlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista, caminhou pelas ruas do centro de Varginha. Ela conversou com eleitores e entregou panfletos. A candidata falou sobre o café, que movimenta a economia do sul de Minas. Ela apoia a agricultura familiar e a produção de pequenas e médias empresas. Mas aqui temos um bom exemplo de como que é possível fazer a produção em pequenas e médias propriedades. E que tem também áreas, dentro da nossa proposta, nós vamos ocupar áreas devolutas do Estado para que a gente possa transformar em produção de agricultura familiar e produção de agricultura sob forma de cooperativa. Girlene também falou das estradas que cortam o sul de Minas. Para ela, é preciso fortalecer a malha ferroviária da região. Nós temos que redirecionar isso aí para uma malha ferroviária. Isso sim é que vai dar qualidade, vai dinamizar, dar
segurança, não destrói o meio ambiente, enfim, nós temos que pensar em um outro tipo de sociedade. Do jeito que está, não dá para continuar. Acompanhada de assessores e em conversa com eleitores, a candidata também citou o fato dela e da vice Sara Azevedo serem mulheres e professoras. E que vive o que é ser professora, o que é a desvalorização da educação. E para nós a educação é fundamental. Todo mundo sabe o papel que tem a educação na construção de uma sociedade. Então nós acreditamos muito que essa ideia possa mudar um pouco a correlação aí das expectativas e a gente dar novas esperanças e quem sabe, né, após o segundo turno, ganhar essas eleições e fazer um governo diferenciado. De Varginha, a candidata do PSOL, Dilene Marques, foi para Pará de Minas, no centro-oeste do estado, onde se reuniu com um grupo de mulheres. Amanhã cedo ela segue para Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde faz panfletagem. E só uma correção, antes de chamar a reportagem, eu falei Dirlene Matos e o correto é Dirlene Marques. Vamos ver agora a agenda de amanhã dos candidatos ao governo de Minas. Jordano Metalúrgico do PSTU, de manhã visita apoiadores em São João del Rei. À tarde faz panfletagem no centro da cidade histórica. À noite se reúne com a coordenação do partido, também em São João del Rei. Dirlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista. À tarde se encontra com militantes e faz panfletagem na Praça da Abadia, em Uberaba. À noite tem encontro com o empresariado da região no Centro Cultural SESI Minas, também em Uberaba. Romeu Zema, do Novo. De manhã, palestra na Semana Jurídica da Faculdade de Direito, a FADIVA, em Varginha. Depois da entrevista para uma emissora de TV. À tarde, dá entrevista para uma rádio e almoça com filiados e apoiadores em Varginha. Depois visita a empresa Plasticeres em Uberaba e faz panfletagem pelas ruas da cidade. À noite se encontra com o empresariado na FIENG, também em Uberaba. Claudinei Dulim, do Avante. À tarde dá entrevista para uma emissora de TV em Uberlândia. Depois se reúne com lideranças e apoiadores da região no bairro Pampulha, também em Uberlândia. À noite se encontra com o empresariado de Uberaba e região no Centro Cultural SESI Minas, em Uberaba. Outras agendas de candidatos ao governo de Minas foram divulgadas no fim da tarde. Fernando Pimentel, da coligação Do Lado do Povo, de manhã dá entrevista para uma rádio e grava programa eleitoral em Belo Horizonte. À noite participa de uma sabatina para um jornal e uma rádio em Contagem. João Batista Marisguia, da Rede, de manhã visita o assentamento Glória, em Uberlândia. À tarde dá entrevista para uma emissora de TV e visita a ONG Narrativas da Imaginação, no bairro Lagoinha, também em Uberlândia. À noite se encontra com o empresariado de Uberaba e região no Centro Cultural SESI Minas, em Uberaba. Adalclever Lopes, da coligação Minas Tem Jeito, se reúne com a equipe de campanha e grava programas eleitorais durante o dia. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas, às 8 horas da manhã, participa de entrevista ao vivo para o MG no Ar, da Record TV Minas, em Belo Horizonte. Depois da entrevista para outra emissora de TV, em Governador Valadares. À noite participa de encontro da indústria com os candidatos ao governo de Minas no Centro Cultural SESI Minas, em Uberaba. O candidato Alexandre Domingues, do PCO, não divulgou a agenda. Agora vamos à previsão do tempo e um rápido intervalo. Nós voltamos falando de saúde. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. O número de fumantes cai ano após ano, mas os dados ainda são preocupantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 9 pessoas morrem a cada hora em todo o mundo por causa do vício no tabaco. Dema, como prefere ser chamado, conheceu o cigarro ainda na adolescência, em uma época que fumar
era considerado charmoso. Era maravilhoso, né? Na época, a gente beber e fumar fazia parte da noite, né? Senão você era considerado careta. Assim como muita gente, ele achou que teria controle sobre o cigarro. No começo eu até falava para minhas irmãs que fumavam. Um dia eu vou aprender a fumar só para mostrar para vocês que eu paro a hora que eu quiser. Com o tempo, começaram a aparecer os problemas causados pelo vício. Foi quando ele quis parar, mas descobriu que não seria fácil. Eu não comia direito, que foram estragando os dentes, que eu já sou magro, fui emagrecendo mais ainda. Aí eu comecei a falar, nossa, isso é um vício. Aí aquilo que eu tinha falado para minhas irmãs, eu vou aprender só para mostrar que eu paro, não funcionou. Foram várias tentativas até que conseguiu largar definitivamente o cigarro. Helena travou a mesma batalha há 14 anos. Ela não põe mais um cigarro na boca. Eu usei a opinião mesmo, né? Porque eu não fiz nenhum tratamento. E eu disse que não vou fumar mais e não fumei. Só que é muito difícil. A mulher conta que começou a fumar aos 15 anos, incentivada por uma tia. Porque naquela época ela deveria ter me incentivado a ler um livro, né? Em vez de me ensinar a fumar. Mas aconteceu. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, por hora o cigarro mata 9 pessoas em todo o mundo, o que representa 80 mil mortes por ano. O tabagismo está diretamente ligado às doenças cardiovasculares, o infarto, por exemplo, que aliás é a doença que mais mata em todo o mundo. Além disso, 80% dos cânceres estão relacionados ao cigarro. A gente sempre pensa, ou dar maior importância ao câncer de pulmão, mas é importante a gente lembrar que tem câncer de laringe, a gente fala de cabeça e pescoço, são tumores da cabeça e do pescoço, desde o lábio, cavidade oral, a laringe, traqueia, são todos relacionados ao câncer de ou decorrência do tabagismo. No caso do câncer de pulmão, o cigarro é considerado o culpado em 90% dos casos. O oncologista explica que até o câncer de bexiga pode ser provocado pelo tabaco. Quando ele inala os produtos que são carcinogênicos, os produtos que causam câncer do cigarro, esses produtos vão na corrente sanguínea e depois são eliminados pelo rim e ficam armazenados na bexiga. Outro dado preocupante é que os tumores causados pelo tabagismo quase sempre são descobertos muito tarde. 70% dos pacientes já chegam com alguma doença relacionada ao cigarro em estágio avançado. Isso dificulta muito e diminui muito a chance de cura do paciente. Justamente por conta de tantos malefícios causados pelo cigarro, várias campanhas passaram a ser feitas para desestimular o tabagismo. A lei antifumo entrou em vigor em 2014, proibindo o cigarro em ambientes fechados e coletivos. A medida foi criada para proteger principalmente o chamado fumante passivo, que, segundo o médico, corre os mesmos riscos de quem efetivamente fuma. Nesse caso, o passivo está exposto a quais riscos de desenvolver qual tipo de câncer? Os mesmos? Os mesmos, é como se estivesse fumando. Tá? Eu acho que a criança ainda é pior porque o organismo está em fase de formação. E 12 milhões de brasileiros sofrem com o uso crônico do álcool. Apesar da cerveja e dos destilados serem bem aceitos socialmente, eles podem causar o alcoolismo. O primeiro gole foi aos 15 anos. Depois de algum tempo, algumas doses já não eram suficientes. E o álcool passou a ser usado como se fosse uma medicação para o Thiago. Eu bebi para tirar uma dor no peito, entendeu? Foi que eu fui diagnosticado com depressão, entendeu? Aí virei alcoólatra. Thiago passou a beber até para conseguir trabalhar. Os amigos se afastaram, a família também. Perdeu o emprego e chegou a ser preso depois de uma crise. Eu acabei empurrando a minha irmã, que sempre me ajudou. Aí nesse dia ela chamou a polícia para mim, que eu estava já dando trabalho dentro de casa por causa do álcool. Eu fui preso, fiquei 5 dias preso. A história de Thiago é parecida com a de muitos outros. Segundo a Organização das Nações Unidas, 12 milhões de brasileiros sofrem do uso crônico e dependente do álcool. A bebida também é responsável por 100 mil mortes todos os anos no país. Pelo fato de ser uma bebida lícita, e socialmente aceita, muitas vezes a negação passa a ser o principal problema para a gente poder enfrentar até que o sujeito se aceite como dependente e que está indicado a se tratar.
Outro dado preocupante vem da Secretaria Municipal de Saúde da capital. O número de pessoas que procurou atendimento médico durante crise mental causada após o uso de bebida alcoólica aumentou 80% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de atendimentos pulou de 4.500 para mais de 8.000. Quando a pessoa entra num quadro de crise mental, é porque o dito porre, né, que a população fala no senso comum, é quando o sujeito bebe tanto que ele passa a ter tremores, alucinações, delírio tremens, ele começa a ficar inadequado, ele fica agressivo, ele passa a dormir mais do que o comum, às vezes até utiliza o álcool como sedativo, né? E quando ele começa a ter muitos tremores, ele começa a usar o álcool para poder conter esse tremor. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, frequenta os Alcoólicos Anônimos há 20 anos. Ele conta que bebeu dos 16 aos 45 anos. Foram tempos de sofrimento para ele e para a família. Sabia começar, mas não sabia parar. Então fui perdendo em valor, dignidade, moral, até chegar num ponto aí que realmente todos que estavam à minha volta se afastaram. Um alcoólico, ele pode prejudicar pelo menos 25 pessoas ao seu redor, com o seu modo destrutivo de beber. A boa notícia para quem tem dificuldade de deixar a bebida é que, com o tratamento adequado e força de vontade, é possível começar uma vida nova. Não perder a esperança. E também quem está do outro lado também, que tá, não que esteja bebendo, que está, seja de irmão, seja tio, avó, não deixa de lado não. Tenta apoiar, puxa para cá, sabe? Não larga de lado não, porque se continuar insistindo, vai parar. Hora de falar de futebol. Ontem o Santos foi eliminado da Libertadores. Em um jogo marcado com muita confusão, o time paulista não conseguiu reverter o placar diante do Independiente da Argentina. Os torcedores ficaram inconformados com a punição sofrida pela equipe e houve confronto com a polícia. Aos 37 minutos do segundo tempo, torcedores santistas começaram a atirar bombas na direção do banco de reservas da equipe argentina. Alguns tentaram invadir o campo. A polícia precisou usar força e bombas de efeito moral. Estava uma falta, né, na intermediária pro Independiente. Daí teve uma bomba estourada primeiro, daí que começou, né? Invadiu um de um lado, depois outro de outro. Daí já começou a briga com a polícia ali também, jogando bomba na polícia e tudo mais. Diante da confusão, o juiz determinou o fim do jogo aos 42 minutos do segundo tempo, alegando falta de segurança. O clima já estava tenso antes mesmo da partida. O primeiro jogo entre as duas equipes na Argentina terminou em 0-0. Só que lá o Santos colocou em campo um jogador irregular, o uruguaio Carlos Sanches. O caso foi denunciado para a Confederação Sul-Americana de Futebol e o Santos foi punido com a derrota por 3-0, como prevê o regulamento. Eles não resolveram hoje de manhã se era certo ou errado. Isso já estava lá falado. Então, tivesse noticiado ontem, a gente ia poder trabalhar um pouquinho melhor a cabeça deles, uma formação mais adequada para o jogo. 4 torcedores foram detidos, assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Já o Santos foi eliminado da Libertadores e a diretoria santista diz que vai apelar à FIFA. E em um jogo emocionante, o Grêmio venceu o Estudiantes da Argentina e conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Um gol no último minuto levou a decisão para os pênaltis. O time brasileiro venceu o adversário por 2-1 no tempo normal e por 5-3 nas penalidades. Na próxima fase, o Grêmio vai enfrentar o Tucumã, também da Argentina. E hoje, mais 3 equipes brasileiras decidem o futuro na Libertadores. A noite promete sofrimento, muitas dores de cabeça para o Corinthians em São Paulo, para
para o Cruzeiro e Flamengo em Belo Horizonte. No confronto entre brasileiros, a vantagem é dos mineiros, que venceram o jogo de ida no Rio por 2-0 e podem até ser derrotados por 1 gol de diferença. Temos que demonstrar dentro do Mineirão que a gente tem forças e qualidade para passar para a próxima fase. A exigência de uma grande virada desafia o Flamengo. Fazer de tudo possível para reverter esse quadro, porque a gente tem ciência de que, embora seja muito difícil, é possível. Uma grande virada também é a necessidade do Corinthians. Depois de perder o jogo de ida para o Colo-Colo por 1-0 no Chile, a classificação só virá com vitória por 2 gols de diferença. 1-0 leva a decisão para os pênaltis. E como o gol fora de casa na Libertadores é qualificado, vitória por 2-1, por exemplo, significa a eliminação. Ser ofensivo sem perder a capacidade de se defender. Resolver bem esta equação é o que o Corinthians vai precisar fazer esta noite. Nós temos 90 minutos para fazer um gol para levar para os pênaltis. E a gente não vai se desesperar antes do momento certo. O Mais Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite.